Olá, seja mais uma vez bem-vindo aqui. No vídeo de hoje vamos estudar todo o procedimento de reforço de fundação feito em uma estrutura que apresentou recalque devido ao vazamento de um sumidouro. Nesse vídeo será mostrado, todo o passo a passo de recuperação e reforço estrutural dessas fundações. Acompanhe aí que está bem legal. Olá pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui nesse canal, você que acompanha a gente aqui todo domingo. Hoje eu vou trazer mais um estudo de caso referente a recálculo de fundação, certo? No estudo de caso de hoje, que aparece aí na tela, foi uma situação bem complicada, que eu vou compartilhar com vocês o processo, da recuperação estrutural dessa casa e os desafios que a gente encontrou ao longo da execução, que não foram poucos. Então, muito bem, entendimento do problema. Eu fui chamado para dar uma analisada nessa casa que estava apresentando essa rachadura aqui no piso. Deixa eu fazer uma marcaçãozinha aqui. Essa rachadura aqui, pessoal. E essa rachadura, já estava assustando os moradores dessa casa, porque foi uma coisa, digamos que repentina, Aconteceu em pouco tempo. E aí me chamou, me causou muita curiosidade o formato dessa fissura aqui, num baldrame. É difícil a gente ver uma fissura em baldrame. Geralmente a gente vê essa fissura na parede, quando é recálculo de fundação, uma inclinação um pouco menos acentuada nesse caso, no máximo aí até 45 graus, e aqui foi na base, e não saiu nas paredes. Então, as inspeções preliminares. Então, o que foi feito? Que eu vou apresentar um vídeo para vocês de uma medição que eu fiz. Mas, a princípio, essa medição consistiu em colocar um paquímetro digital, com 2 parafusos. Inclusive, tem um vídeo meu aí no canal ensinando como é que a gente monitora fissuras. E num dia eu medi, dei um determinado valor. No outro dia já dei um valor muito maior. O que significa dizer que a base da casa continuava afundando. Não era isso que a gente queria, Ou seja, não havia perspectiva de estabilização de recálculo. E aí a gente teve que fazer a intervenção imediata. Mais à frente eu vou compartilhar com vocês o motivo desse afundamento da base da casa, tá certo? Então preste atenção no vídeo, o áudio do vídeo é um pouco baixinho, porque foi outra pessoa que gravou, e eu não estava com o microfone na hora, tá? Mas dá para ver aí pelas imagens bem. A gente está vendo aqui, uma rachadura estrutural, muito provavelmente um afundamento de piso na interface do concreto com a alvenaria de embasamentos, Isso pode ter acontecido por diversas causas. Uma delas é o vazamento aqui de alguma tubulação, porque isso aqui é uma suíte, segundo o morador. Ele tem identificado problemas na parte sanitária e tem esse pequeno balanço aqui. Mostra aqui agora. Essa parte aqui, pessoal, também rachou muito essa região aqui, muito. Rachou essa ponta do balanço, rachou o baldrame, E havia uma região aqui muito úmida e com mato bem verdinho. Aí foi isso que me chamou a atenção, esse favorecimento de crescimento de vegetação, A água já favorece, mas a gente sabe que um outro processo aí favorece muito mais rápido, Quando a gente tem crescimento de planta assim, só numa determinada região, tá? Parte de cima, que é justamente onde é o momento negativo. Nessa parte eu ainda estava tentando adivinhar o que era que estava acontecendo, fazendo inspeções de canto a canto, para poder justificar essa fissura aí na base da casa, tá? Pode ser que vocês já tenham pego um caso parecido com esse daí. Como a gente não está com medidor externo, a gente só está com de papel, como é que a gente pode monitorar a evolução das fissuras? A gente fixa um parafuso na região que está se movimentando e outro parafuso aqui na região que está fixa. Aí, utilizando um paquímetro digital, você coloca no ponto central de um, no ponto central do outro, e você vai fazer a leitura. Entendeu?
Então aqui o dele, ó, tá dando 5,58. Com 7 dias, se isso daqui chegar a bater em 6,08, né? No caso 60. Então, pessoal, esse foi um vídeo eu fazendo as inspeções, mas foi apenas para comprovar que essa rachadura estava ativa, estava em movimentação. E se a rachadura está em movimentação, a gente não tem previsão de estabilização. E é perigoso, né? Isso aí vai afundar até quando? O que é que eu vou dizer ao cliente, né, numa situação dessa? Continuando aqui, naquela região que estava verdinha, pessoal, eu fiz uma escavação e olha o que eu encontrei. Água de fossa, né, que a gente chama. Então, havia, de certa forma, a atuação de uma água de fossa. A princípio, a gente achava que era uma fossa cheia que havia transbordado, mas o que foi que aconteceu? Essa água descalçou a base da casa. A gente vê aqui que a casa era um silt, né? Fácil de ser descalçado e foi o que ela fez. Então, a princípio também pensávamos que era tubulação rompida de esgoto, devido a esse recalque, afundou sobre uma tubulação, quebrou uma tubulação, enfim, era algum problema de esgoto que estava percolando por baixo da estrutura, fazendo com que o solo fosse eliminado e a casa simplesmente recalcasse. Então, o cheiro também ajudou a gente a identificar, porque estava um cheiro de esgoto muito forte. Então, nessa região aqui, ó, nós fizemos uma escavação muito maior, tá? Pegamos aqui, ó, uma base para lá, para cá e fomos, né, sondando. E durante essas sondagens, olha o que nós encontramos. Um sumidouro. Isso aqui é o nosso colaborador entrando nessa vala e descobrindo que tinha um sumidouro. Agora, o problema não é nem ter um sumidouro. O problema é que o sumidouro foi construído por baixo da casa. Aí é onde estava o problema, né? Aí era onde estava o problema, porque a água subiu, né? Os rejeitos, os resíduos, desculpa, o resíduo sólido do esgoto tamponou o escape do sumidouro aqui na região inferior. Aí o que foi que aconteceu? Essa fossa foi seca, óbvio. Esse sumidouro foi seco, óbvio, para a gente poder entrar e trabalhar. Mas quando a gente encontrou, ela estava cheia da forma desse slide passado aqui. E o que foi que aconteceu, pessoal? As fezes, né, muito papel higiênico, resíduo de pasta de dente, tudo tamponou isso daqui, ó. Tava tudo tamponado. E aí o que era que acontecia? A água vinha subindo e ia sumindo pelos furos superiores. E aí o que foi que aconteceu? A água entrando aqui, né, na parte de cima, descalçou a base da fundação. E aí, ó, afundamento, né? Então, pessoal, então se vocês observarem essa inspeção que nós fizemos aqui, ó, tá bem aqui, ó, bem pertinho da casa, né? Os furos estavam para lá, levando a água em direção à base da casa, descalçando e gerando este recalque. Então dá para a gente perceber, né? Tem uns furos aqui, ó, virados para lá. Vê só aí nesse vídeo, gente, ó. Ó, olha os furos aqui e olha a parede da casa onde é que está. Mesmo aqui em cima. Certo? Mesmo aqui em cima. Por isso que ela foi descalçada. Outra informação importante para passar para vocês aqui é que essa casa era num local muito distante, né? Era impraticável a gente trazer os nossos funcionários da cidade grande, digamos assim, para essa região pela mobilidade, pela logística. Era um local ruim de acesso e a gente teve que procurar mão de obra local mesmo, certo? Foi que foi feito aí. A gente identificou que tinha um sumidouro ativo por baixo da casa e só tinha um sumidouro. Era um sumidouro e fossa ao mesmo tempo. Antigamente fazia-se dessa forma. Errado, mas era o que o pessoal fazia. E tivemos esse grande problema. A casa estava afundando, né, levando o solo todinho por baixo. Só tinha um único sumidouro. Então, das duas, uma. Ou a gente criaria ou conectaria essa rede numa rede existente de esgoto, que não tinha, ou então a gente ia transformar este sumidouro em uma fossa e ligar essa fossa direto para... Bom, continuando aqui nossa gravação, eu tinha dito para vocês esse furo aqui, né, correndo para baixo da casa,
fez com que a gente fizesse um reboco, transformando esse sumidouro em uma fossa e criando uma fossa, transformando esse sumidouro numa fossa e criando um sumidouro mais para frente, para tirar, né, toda essa região que foi carregada aí pela água do sumidouro, tá? Então isso aqui é a construção do novo sumidouro que nós fizemos. Aquele antigo a gente transformou ele em fossa e fizemos a conexão dele através de uma tubulação, só que com os furos do sumidouro virado para frente, né? Para tirar a possibilidade dessa água percolar por baixo da casa mais uma vez. Mas o problema não foi nem apenas esse. O nosso problema era estrutural, porque a casa estava sofrendo processo de afundamento de piso, afundamento de parede, e a gente precisava reconstituir toda essa região. Então, apenas a injeção de estacas mega não resolveria o problema, né? Injeção de microestacas também não resolveria o problema. A gente realmente precisava entrar por baixo da casa, recalçar tudo que havia sido descalçado pela atuação dessas águas e proceder com um reforço adequado, que neste caso foi de concreto armado, com criação de sapatas e pilares auxiliares, certo? Então, a ideia foi basicamente essa daí, minha gente. Não foi também uma obra muito complexa, né? Aqui a gente tinha a parede, as paredes, na verdade, que estavam sofrendo com a atuação desse sumidouro aí. Aqui por baixo, assim, ó, nós tínhamos o primeiro sumidouro, né? Que estava jogando aqui os resíduos aqui para dentro da casa e também para fora, mas ela vinha mais para dentro da casa do que para fora com relação ao nível do terreno. E o que foi que nós fizemos? Construímos, né, um sumidouro aqui. Mais para frente, apenas com furos nessa direção, para fazer com que, né, a água não voltasse mais para cá. E todo esse sumidouro aqui foi rebocado. Essa foi a primeira solução que nós adotamos. A segunda foi, de fato, o reforço da fundação, né? A gente fez um reforço bem bacana aí, também eu vou compartilhar com vocês como foi. Então, aqui, ó, transformar o sumidouro em fossa, impermeabilizar e construir outro sumidouro longe, né? Fizemos todas as conexões aqui, tudo bem certinho da parte hidrossanitária. E esse foi o projeto, porque como havia uma região muito grande, né, descalçada, a gente teve que entrar, reaterrar muita coisa por baixo e criar estruturas auxiliares. Então esse aqui foi o projeto, deixa eu compartilhar com vocês. Esse foi o projeto, né, onde a gente iria criar realmente pórticos, tá? A gente criou essas sapatas aqui, fizemos as cintas e complementamos com alvenaria até a região que foi realmente afetada. Então, pessoal, a gente não fez nada apoiado em baldrame, e sim em sapatas, porque isso daí já era uma obra que já havia dado problema, a gente não pode brincar, né? Eu acho que a economia, nesse caso, que a gente poderia adquirir fazendo tudo no solo, seria uma economia muito irrisória. A gente precisava construir uma estrutura fixa, uma estrutura sólida. Vou colocar aqui o projeto mais uma vez para vocês verem, ó, que foi a construção, né, no contorno da casa que afundou, construção de sapatas e pilares. Só que a gente teve que escorar tudo, fazer por trecho e etc. Então vamos lá, vamos acompanhar comigo aí junto todo esse processo de reforço de fundação. Então fizemos as escavações sobre as paredes, muito fácil de escavar, porque a água já havia levado praticamente o solo inteiro. Aí a gente escavava uma região e escorava. Aí depois do escoramento é que a gente fazia a construção do pórtico, e isso por trecho, certo? Então aqui, ó, aquela região lá está escorada, e aqui, ó, a gente fez a escavação, dá para ver que o solo está muito úmido ainda. A gente fez a escavação, colocou o concreto magro, construiu a sapata, puxou o pilar, passou a cinta e fez o complemento até a parede com alvenaria, certo? Aqui, ó, fizemos as construções, as escoras lá para dentro. Aqui foi só sim, outro detalhe, dentro da casa também está escorado, tá, minha gente? É importantíssimo. Então colocamos a sapata, né? Fizemos a compactação aqui da base, né? Fizemos o concreto magro, instalamos as sapatas, como vocês estão vendo aqui.
numa profundidade boa, né? Uma profundidade que me desse segurança para segurar todo esse deslocamento aqui que o balanço estava tendo da casa e da estrutura lá interna. Então, essa foi a obra, tá? Tava afundando aqui a gente também fez um serviço aqui, ele fez um L, né? E veio aqui por baixo. Então, observem que depois das escavações o recalque se acentuou, mas ele foi estabilizado devido ao escoramento. Então, aqui já está a sapata preenchida com concreto, né? A gente usou uma forma de tijolos mesmo aqui nessa região. E aqui fizemos a concretagem. Realmente, a casa agora ficou apoiada sobre pórtico, sobre estrutura rígida, certo? Toda essa parte havia sido descalçada, né, gente? Ó, por trecho, como eu falei para vocês, ó. Aí agora a gente vai fazer a concretagem desse segundo trecho aqui. Eu acho bom ter sossegada. Né? Mas o condomínio, o povo não quer Aqui saber é o não. sumidouro que se transformou em fossa. O condomínio a gente paga todo mês. E aqui, ó, a concretagem por trecho. Né? No vídeo anterior a gente havia parado aqui, fizemos essa concretagem, ó, como ficou bonito, ó, certo? E fizemos o acunhamento aqui com cunhas triangulares dessa forma aqui, ó. Porque com a cunha você realmente tem 100% de certeza que a tua alvenaria estará em contato com a tua estrutura auxiliar. Isso é uma dica que eu dou aí para vocês também, certo? Então foi feita uma dosagem com concreto de 35 MPa. Esse concreto foi feito com cimento CPRS, porque eram problemas de fossa, a gente precisava realmente de um cimento resistente a sulfato. Isso é importantíssimo também passar essa informação. E as próximas fotos são só da finalização da obra, porque o entendimento aqui eu já passei para vocês, tudinho aí, como foi feito esse reforço. Certo? Primeiro trecho, aqui a gente fazendo a supervisão, ó, aquele trecho lateral que eu havia mostrado inicialmente, do lado de cá, aqui, né? O primeiro trecho ali, qual foi? Aliás, aqui, nessa parte. E um outro problema, né? Como é que eu vou fazer para o reboco antigo aderir ao reboco novo sem problemas? Então, aqui está a estrutura que nós criamos. A casa agora está realmente segura. Porém, poderia surgir, né, fissuras, ou poderiam surgir fissuras durante esse reforço. Para isso não acontecer, a gente colocou uma telinha, né, entre o reboco novo e o reboco antigo. Então aqui, ó, os funcionários colocaram a tela entre o reboco novo e o reboco antigo, a gente quebrou um pouquinho a região de cima, colocamos a tela para servir de elemento de ligação entre o reboco antigo e o reboco novo e não ter fissuras, né? E assim o fizemos. Colocamos as telas, procedemos o reboco e quem lembra lá da primeira imagem, onde aqui tinha uma rachadura enorme, hoje por baixo aqui, ó, dessa casa nós temos pilares, né, unidos por cintas, tudo de concreto armado, nessa forma aqui, ó. Outro pilar aqui, aí aqui ele segue para lá, né? Então nós recalçamos toda a base, colocamos estrutura de concreto armado em solo firme e seguramos a casa, além de ter corrigido a questão do sumidouro aqui, que eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, manda aí um comentário, professor, não entendi bem essa questão do sumidouro com a fossa, se eu poderia explicar novamente, eu boto um comentário aí e explico para vocês de uma maneira bem simples, tá? Aqui foram os acabamentos que nós demos na casa e não apareceu uma fissura sequer, tá, gente? No nosso trabalho aqui não apareceu nenhuma fissura. Mais imagens aqui para vocês. Aqui uma perspectiva global, né? De onde se transformou um sumidouro numa fossa e onde a gente fez o outro sumidouro, tá? E o reboco, realmente, recalçamos e rebocamos aqui tudo com tela para evitar novas fissuras. E aqui foi a obra finalizada, né? Puxou-se um piso aqui também, ó, de concreto nessa região aqui. Foi puxado um piso de concreto, colocado mesmo. Ficou bem bonitinho lá no final. Nós não fomos contratados para fazer a pintura, né? Então entregamos dessa forma e depois o morador lá fez a pintura e
e entregou, né, a obra dele, ficou muito legal, muito segura dessa outra forma. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Curtam aí, compartilhem, se inscrevam no canal para ajudar a gente a crescer. Todo domingo eu pretendo estar colocando aqui cases de obras autorais, né? Coisa que vocês gostam de ver, é a gente lá com a mão na massa, fazendo o serviço. E isso motiva a gente a estar produzindo esse tipo de conteúdo. Dá um trabalho danado, mas é super gratificante quando a gente recebe aí um comentário ou uma curtida do nosso trabalho. Estou à disposição, qualquer coisa entre em contato. Até o próximo vídeo.